Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu sou o reverendo Isaac Carvalho, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Memorial em Piedade. Muito me alegro e me honra estar agora trazendo a mensagem para os amados irmãos. Agradeço o convite do reverendo Diego Penha, ao qual tenho muita estima, ele que esteve comigo no seminário, grande amigo. Louvado seja Deus por sua vida. Também agradeço aos presbíteros dessa amada igreja, que sempre me receberam com muito carinho, com muito respeito. Louvado seja Deus pela vida do presbítero Jó, do presbítero Francisco, do presbítero Cleiton e os demais irmãos, que sempre, quando estive nesta igreja, fui muito bem acolhido e recebido. Meus amados irmãos, para esta noite, nós vamos meditar no texto que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 2, dos versos 2 ao verso 23. Oséias, que é o primeiro dos profetas menores, capítulo 2, versos de 2 ao 23. Eu vou apenas ler o verso 2 e, em seguida, faremos uma oração, mas eu explanarei até o verso de número 23, se Deus assim nos permitir. Assim diz a palavra do Senhor: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai querido, Deus de amor, bondade e misericórdia, louvado seja o Senhor, porque tem nos concedido a graça, o privilégio, a alegria de podermos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Sabemos que o nosso desejo no nosso íntimo era estar cultuando a Ti, era estar na Tua presença, era poder também estar com os irmãos, prestando um culto que é devido, atendendo a Santa Convocação. Mas enquanto não podemos fazê-lo, ó Senhor, nos dá conforto, consolo, ânimo, vigor, coragem, para, ó Deus, poder suportar esses dias e que possamos, ó Senhor, suportar esses dias ouvindo a Tua voz, sendo alimentados, ó Senhor, pela Tua palavra, podendo ser, Senhor, esperançados por ela, animados por ela. Louvado seja Deus, que tem nos concedido tão sublime graça, tão sublime amor, tão sublime dádiva, que é poder ser instruído nas Tuas palavras. Obrigado, fica conosco, assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se há algo que em nossos dias tem sido muito atacado, muito afetado, sobretudo nesse período de pandemia, são as relações interpessoais. São os casamentos, são também as relações de amizade, as relações de trabalho, enfim, tudo que envolve algum tipo de relação tem sido afetado nesses dias. Pessoas convivendo mais em casa, pessoas ficando mais em casa, pessoas tendo que lidar com situações de enclausuramento. Enfim, tem sido dias turbulentos e difíceis. Isso tem mexido com todos os aspectos do nosso ser, seja no aspecto emocional, no aspecto financeiro, seja também no aspecto espiritual. Um grande perigo quando esses dias acontecem é também um perigo no afastamento da vida devocional e da vida cultica para o Senhor. Um grande perigo para esses dias é nós nos afastarmos das relações ou da relação com Deus. E quando nós olhamos para o texto do profeta Oséias, nós vemos que aqui esse profeta ele é levantado para o reino do norte, justamente reinado por Jeroboão, e num período que o reinado, não só o reinado do norte, mas também o do sul, de Acais, de Uzias, estavam prósperos. Havia, de certa maneira, paz nesses reinos, tanto do norte como do sul. Mas nós já vemos que
o caractere principal aqui é já nos mostrar que a divisão entre o povo de Deus, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas o que é mais fundamental nesse texto de Oséias, que quer dizer salvação, ou Deus salva, vindo da mesma raiz de Josué, que por sinal é da mesma raiz de Jesus ou de Cristo, é um texto que nós podemos dizer que ele vem para ser um sermão prático, ou uma mensagem vivida na pele. Aquilo que o Senhor quer transmitir ao Reino do Norte e a Israel não é só tipificado pelo profeta, ou não só é anunciado pelo profeta, mas é vivido pelo profeta. Nós vamos observar, então, que este profeta é levado pelo Senhor a casar com uma mulher de prostituições, com Gomer. E aqui, quanto alguns dizem que isso aqui seria uma simbologia, outros dizem que é de fato literal, onde o Senhor pede para que ele se case com a mulher de prostituições, que no caso seria Gomer. E nesse sentido, nesse aspecto, nós podemos dizer que sim, é algo literal, e que sim, aqui, esse ato vivido na pele do profeta vai demonstrar, sobretudo, algo muito maior. Este sacrifício pelo qual o profeta é colocado em casar-se com a mulher de prostituições, e aqui não tem nada a ver com uma prostituta que vende o seu corpo, mas aqui tem a ver, sobretudo, com uma mulher que não era da descendência, ou que não era da linhagem judaica. Mas não somente isso, que não estava justamente na aliança. E nesse sentido, nós vamos observar que o que o texto quer nos trazer um Deus gracioso, que também busca aqueles que outrora estavam fora, mas agora são inseridos na aliança. O texto, sobretudo, trata sobre a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Ele buscando, ele resgatando, ele restaurando, ele redimindo alguém. É nesse sentido que o texto ele vai tratar nesse aspecto. Nós vamos observar que no capítulo 1 vai ser retratado a família de Oséias, a mulher Gomer, os seus 3 filhos, que na verdade significam os 3 juízos de Deus. Mas quando ele vai se achegar no capítulo 2, e nós podemos dizer que o capítulo 1, 2 e 3 forma-se um quiasmo, ou seja, o capítulo 1 ligado com o terceiro, e o segundo sendo a centralidade de toda a mensagem. Lembrando que este livro tem 14 capítulos, é o primeiro dos 12 profetas menores. Possivelmente aqui eles serão invadidos e a sua ameaça são os assírios. Nós sabemos que o Reino do Norte ele não mais se uniu. Mas o que nós podemos extrair e aprender acerca desse texto que vamos ler agora? Quais serão as lições a serem tiradas? O que o Senhor tem a falar no nosso coração? Ora, nós vamos meditar acerca da fidelidade inabalável do Senhor. A finalidade ou fidelidade, inabalável do Senhor. Primeiramente, ela não significa um Deus que compactua com o pecado. E ele não compactuando com o pecado, ele é um Deus que chama ao arrependimento. Acompanhe comigo dos versos de 1 até o verso de número 5, acerca da palavra do Senhor. Acompanhe comigo a partir do verso 2 até o verso 5, perdão. Verso 2 vai assim nos falar: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Aqui é importante nós falarmos que então agora ele está se dirigindo aos cidadãos de Israel. E esta mãe aqui é o próprio Israel. É como se o Senhor estivesse falando aos cidadãos ou aos remanescentes, dizendo: repreendei essa nação. Eles agora estão buscando outros deuses
eles estão se afastando do Senhor, eles estão negando o culto com fidelidade ao Senhor. Ele diz: repreendei, eu não sou mais o seu marido, ela não é mais a minha mulher. Aqui prestem atenção, aqui não é o Senhor instituindo ou dando carta de divórcio da sua aliança para com Israel. Mas é ele justamente fazendo uma denúncia e uma repreensão à sua esposa. A negativa de que ela não é mais a sua mulher não significa o rompimento do contrato ou o rompimento da aliança, mas é o Senhor indignado com o seu comportamento. É o Senhor chamando a atenção dos cidadãos de Israel para o pecado da própria nação como um todo. Ou seja, a nação se prostituiu, a nação começou então a ter outros deuses, e o Senhor chama esta nação, e o Senhor convoca os cidadãos dessa nação, e vai dizer: eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Lembrando que a prostituição e o adultério aqui são questões distintas. O que são prostituições? São atos de lascívia. Aqui está se falando justamente de uma concepção carnal ou de pecados da carne. E o adultério é um pecado da carne, mas com uma quebra ou uma possível quebra de uma aliança. Algo legal. Há dois aspectos aqui que estão sendo tratados. Primeiramente, a promiscuidade de Israel. Eles começaram a adorar deuses pagãos, balins, e começaram a ter rituais promíscuos. Mas não somente isso. Eles agora também se voltaram aos deuses pagãos, aos deuses dos cananeus, aos deuses dos assírios, e eles vão adotar Baal, por exemplo. Perceba que então aqui há uma espécie de adultério também espiritual. O povo agora estava se esquecendo de tudo quanto o Senhor havia feito e vai justamente se alinhar aqui a outros deuses. O que é importante nós observarmos que o texto no capítulo 2 ele está em primeira pessoa, o Senhor está falando. Aqui não é mais um relato da família de Gomer, ou no caso da família do profeta Oséias. Mas aqui é o relato do próprio Deus no seu relacionamento com Israel. A infidelidade de Israel. Perceba, meus irmãos, que Israel foi então enredado por falsos deuses, foi levado a um caminho terrível. Eles tinham paz com seus vizinhos, mas estavam sendo inimigos de Deus. Haviam se esquecido da verdadeira adoração. O texto no verso 3 vai dizer: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. Aqui então ele está dizendo: se ela então fosse minha mulher, lembre-se, ele não rompeu a aliança. Percebe que aqui então ele não quer, é interessante isso, porque ele teria o direito de expô-la a público, de denunciar o seu adultério, de falar então do seu pecado, dela ser punida com a morte. Mas me parece aqui, com uma passagem de Cristo, com a própria prostituta, aquela que é pega em adultério, perdão, e ele mesmo diz que eu mesmo não vou te repreender, vai e não peques mais. Ou seja, de certa maneira, Cristo tinha autoridade para fazê-lo, no caso espiritual. Sabemos que ali não é cumprido devidamente o que era devido para a punição do adultério. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor tinha total direito de destruir e de aniquilar Israel. O Senhor tinha
total direito legal forense de derribar Israel e aniquilá-la para sempre. Mas não é isso que ele pretende fazer. Sempre que o Senhor chama o seu povo ao arrependimento, ou também levanta profetas para denunciar o pecado de Israel, nunca é para destruir o seu povo, mas para restaurá-lo, para redimi-lo. E é desta forma que nós devemos sempre pensar quando o Senhor nos chama a atenção, quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos disciplina. Se somos de fato seus filhos, nunca será para a nossa destruição, mas sempre para a nossa restauração, sempre para a nossa reconciliação. E desse modo, então, ele está clamando isso. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois sua mãe se prostituiu, segundo que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Ora, o que o texto está nos deixando claro aqui? A ilusão de Israel. Os amantes que o texto está tratando aqui acerca de Israel são justamente os outros povos, a Síria, a Egito, os cananeus. Perceba, aqui ele está dizendo que, ora, Israel agora se voltou para outro, porque esta união com os outros povos também implicava na união com os seus deuses. E o que ele está chamando aqui de seus deuses é justamente negando agora o próprio Deus. E o que é pior acerca deste pecado de adultério, de prostituição, principalmente espiritual, o povo não reconhecia a providência de Deus. O povo que havia passado 40 anos no deserto, o povo que havia recebido o maná dos céus, o povo em que as suas vestes não envelheciam, eles se confiavam para ter linho, para ter o vinho, para ter o que comer, não vindos da mão de Deus, mas agora vindos justamente de outros deuses, de outros povos. Perceba o quanto esse povo se tornou um povo ingrato. As suas mentes foram justamente alienadas a não se lembrarem da providência de Deus. Isso pode acontecer conosco, meus irmãos. Quando estamos em situações difíceis, quando estamos, por exemplo, sem trabalho, sem emprego, quando estamos sem saúde, é o momento que mais procuramos a Deus. Mas quando tudo vai bem? E quando temos um bom emprego, quando o nosso lar está estabilizado, como somos diante de Deus? Será que nós de fato lembramos que tudo aquilo que temos, somos, possuímos, vem do Senhor? Meus amados irmãos, não se iludam, porque o mesmo caráter ingrato que o povo de Israel teve para com ele, nós também podemos ter, se não vigiarmos, se não orarmos, se não lermos a sua palavra, se não estivermos em constante relacionamento com Deus. Se nós não estivermos em relacionamento com Deus, nas nossas devocionais, no nosso dia a dia, certamente o nosso coração será inclinado a pensar que tudo que temos não veio de Deus, veio de mim mesmo, das minhas forças. Percebe? Então é esta a situação. Agora, do verso 6 ao verso 13, ele vai agora, mesmo tendo esta fidelidade inabalável do Senhor, ele vai agora punir esse povo. Percebe?
A fidelidade, a aliança, o pacto da aliança, não torna Deus um ser conivente com o pecado. Não torna Deus um ser que tolera o pecado. Não torna Deus um ser que vai, então, abolir qualquer tipo de punição para o seu povo. Não. Pois o pai que ama repreende o seu filho. E é dessa forma, então, do verso 6 ao verso 13, que nós vamos observar isso. Acompanhe comigo do verso 6 até o verso 13 do capítulo 2 de Oséias. O texto diz assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. O que é interessante aqui é que o Senhor, primeiramente, vai começar agora a dificultar as coisas para Israel. Nós temos que pensar nesse aspecto do próprio Deus no jardim, no capítulo 3, retirando o homem do Éden, da sua presença, da possibilidade de comer do fruto da vida, da árvore da vida. Ou seja, Deus manda o homem para fora do jardim, mas não para destruí-lo. Pois se ele comesse daquele fruto, certamente ele viveria eternamente em pecado, mas para restaurá-lo. Então o Senhor agora começa a dar as sentenças para Israel. Aquilo que ele vai fazer com o seu povo. Ele vai cercar o seu povo. Ele vai arrancar do seu povo tudo aquilo que traz segurança ao seu povo. Tudo aquilo que, de certa forma, são os alicerces de segurança e se tornaram os seus deuses, os ídolos dos seus corações. E ele vai agora começar a arrancar tudo isso do seu povo. Acompanhe comigo no verso 7. Ele vai dizer assim: ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Percebe? O Senhor então vai cercar todas as saídas e, mais do que isso, é levantado os seus próprios amantes, ou seja, aquelas nações em quais eles tinham confiança, como os assírios, por exemplo, e aliança com os assírios, ainda em pacificação. E ele vai dizer: vocês não vão encontrar alívio, vocês não vão encontrar abrigo nos seus vizinhos. Vocês não terão paz com a Assíria ou com o Egito ou qualquer outro povo. Será tão terrível a mão do Senhor e levantando os próprios assírios que vocês desejarão voltar para o Senhor. E aqui nós temos que dizer uma questão importante. Não é o Senhor produzindo o mal no coração dos assírios, ou dos caldeus, ou dos cananeus. Não é isso. Não é o Senhor, ele não produz o mal. Percebe isso? Mas, na verdade, aqui é o Senhor revelando o próprio mal dos corações destes povos. Ou seja, o Senhor deixando ao seu bel prazer. Então, perceba que eles não vão encontrar mais esta segurança. E vai dizer: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal? Terrível isso. O Senhor está dizendo: olha, eles são tão tolos, os israelitas, neste momento, que eles não perceberam que tudo que eles têm, o linho, o trigo, o óleo, o ouro, a prata, fui eu que dei. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor levanta pessoas que não são cristãs para nos abençoar. E não pense vocês
em dizer que essas pessoas são melhores do que muito crente. Nunca pense desse jeito. Porque ninguém que está nas trevas será melhor do que aquele que está na luz, porque aquele que está na luz está em Cristo. Não que em si mesmo tenha algum valor, mas o seu valor está em Cristo. O que nós temos ali é um ato de graça e de misericórdia de Deus, que por homem ainda possuir a imagem e semelhança de Deus, ele ainda produz atos dessa imagem e semelhança. E, portanto, Deus usa como instrumento até mesmo os ímpios, os réprobos, os pobres de espírito, os miseráveis, os ímpios, os pecadores, aqueles que não estão em Cristo, ele os usa para nos abençoar. Isto é extraordinário, meus irmãos. E aqui, Israel não via isso. Quando ele fala justamente em trigo, ele está falando da necessidade de comida. Ele fala do óleo, ele fala na questão, muitas vezes, de saúde. Era nesse povo que eles buscavam, muitas vezes, a cura, ou os curandeiros, ou esses deuses. Percebam? Eles haviam se esquecido do Senhor. E mais do que isso, o que era terrível, eles pegavam objetos que o próprio Senhor os havia abençoado, como o ouro, como a prata, e eles produziam adoração a Baal. Eles se voltavam para adorar Baal e não ao Senhor. E aqui não pensem, meus irmãos, que eles haviam esquecido das práticas judaicas. A pior questão não é essa. A pior questão é que o cinismo estava a tal ponto que eles se diziam adoradores do Senhor e, ao mesmo tempo, adoravam a Baal. Eles não negaram ao Senhor, eles tinham uma adoração fingida, o que é ainda pior. Eles fingiam uma adoração ao Senhor. Isto é terrível. Mais uma vez ele vem com um aspecto conclusivo, com um outro portanto no texto. Portanto, tornar-me-ei, e ele vai dizer, e retornarei ao tempo do meu trigo e do meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. O que ele está dizendo aqui? Eu vou retirar de você tudo aquilo que traz segurança. Se é a comida, se é a vestimenta, se é o linho, se é o vinho, tudo isso lhe será tirado. Não foi ninguém que nos deu o que temos hoje, senão o próprio Deus. O texto vai dizer justamente isso. O seu tempo, o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Ou seja, o Senhor vai deixar Israel totalmente desprotegido e desamparado. O Senhor vai demonstrar a todas as nações a fragilidade e a fraqueza de Israel. O Senhor vai tirar de Israel tudo aquilo que lhe traz segurança. Meus irmãos, não se enganem, nós vivemos nesse mundo e muitas vezes achamos que certas coisas elas são de total segurança para nós e se a perdermos, por exemplo, a vida não tem mais sentido. Se perdermos o emprego, minha vida acabou. Se perdermos um casamento, minha vida acabou. Se perdermos um filho, minha vida acabou. Não é assim. Porque tudo isso que você tem foi o próprio Deus que te deu. E nós temos que tomar cuidado para não adorar as coisas que o Senhor nos dá, mas a adorar o Senhor que nos dá as coisas que temos. Percebe? Isso é fundamental. E aqui o texto está nos deixando claro que o Senhor tira tudo quanto pode me afastar da sua presença, da verdadeira adoração. O Senhor tira de mim tudo isso. Isso é terrível, meus irmãos. Verso de número 10, ele vai nos dizer assim:
Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Ou seja, aos olhos das outras nações será descoberta tudo aquilo que porventura lhe trazia segurança. O Senhor descobre essas vergonhas, o Senhor traz à tona tudo isso. E agora você está descoberto. Você está sem essa proteção. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Farei cessar o seu gozo, as suas festas. Aqui ele está falando das cerimônias, das questões cerimoniais culticas que este povo cinicamente ainda praticava. Pois eles irão a cativeiro, eles irão à prisão e não poderão mais comemorar essas festas. Não poderão cultuar mais ao Senhor. O Senhor os tira o prazer de adorar. O Senhor os tira a possibilidade de adoração, de comemoração de festas que ficavam justamente a própria adoração ao Senhor. E por fim, nesta parte onde ele está na sentença para Israel, ele vai dizer: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Aqui é terrível. Eles tinham uma plantação. Eles viviam da questão agrícola. E o que o Senhor faz? Tira deles a confiança nas riquezas que possuíam. E agora, a própria terra, e aí ele fala da inimizade da própria criação com Israel. Ou seja, ele mesmo se utilizará da própria natureza para devastar aquilo que traria confiança a Israel. Verso 13 vai dizer: castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O que, na verdade, o texto está nos dizendo nesse segundo aspecto é que o povo vai ser punido porque esqueceu de adorar, reconhecer ao único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus, nosso Senhor. Então perceba que aqui então é Deus sendo ciumento, porque esse povo está adorando a Baal, está servindo a um falso Deus. Ele então vai punir esse povo. Mas essa fidelidade inabalável do Senhor, ela não só é uma convocação ao arrependimento, não só também ela traz juízo ou castigo para a restauração, mas ela também promete redenção, ela promete reconciliação. Acompanhe comigo os versos 14 ao verso 23 do texto. Portanto, mais uma vez a partícula de uma conclusão, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ou seja, eu a levarei para o deserto. Aqui é para aprovação, e aqui fala da questão do exílio, por exemplo, de ser levada, e agora é o momento do Senhor tratar o seu povo. Quantos sofrimentos nós já passamos, quantas dores nós já vivemos, e foi justamente nesses momentos que o Senhor falou o nosso coração. Foi justamente nesses momentos que o Senhor tratou as nossas feridas. Foi justamente neste momento
que o Senhor fez com que nos voltemos para os seus braços. Pois bem, aqui ele está dizendo então que eles serão levados pelos assírios, estarão em cativeiro, e é neste momento, no deserto de provação, que o Senhor falará aos seus corações. E coração aqui é o Senhor se revelando para todo o seu ser, para todas as suas entranhas. É o Senhor então falando do seu povo. Eu lhes falarei ao coração. E no verso 15, o texto prossegue e vai dizer: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Perceba que aqui é uma concepção de retomada daquilo que foi perdido. É uma retomada das suas vinhas, da sua produção. É uma retomada do seu local geográfico por porta de esperança. Ou seja, esperança quer dizer esperar com confiança. Então, percebe? O povo esperaria no Senhor, no cativeiro, com confiança, e o Senhor cumpriria as suas promessas. Ele vai dizer: será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu à terra do Egito. Obsequiosa aqui é uma ideia de formosa, bela, sublime. Percebe? Neste dia, então, ela será obsequiosa, sublime como no dia que subiu ao Egito, à terra do Egito. No caso aqui, então, está se falando dessa concepção de saída, de vitória, de triunfo. Essa é a grande concepção. Naquele dia, perceba essa expressão sempre naquele dia. Essa expressão pode ser usada tanto num dia imediato, como no dia futuro, como então no dia da glorificação. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Aqui é uma reconciliação desse casamento. É extraordinário, porque nós vemos que os atos são todos de Deus. Você não vê nenhuma narrativa ou nenhum ato proposto por Israel. Você vê uma palavra que é sempre o Senhor. É o Senhor chamando ao arrependimento. É o Senhor corrigindo o seu povo. É o Senhor restaurando o seu povo. Nós não vemos nenhum ato do próprio homem, da própria nação de Israel, mas um ato puro do Senhor. Um ato total do Senhor, trazendo, resgatando, restaurando, reconduzindo, abençoando o seu povo. Nós não vemos nenhum ato de Israel. É Deus, é Deus e é Deus. Percebe? Isso é extraordinário. Nunca será, nunca foi e não é por causa de nós, mas sempre foi, sempre será, sempre é, apesar de nós. E este é um ato de graça de Deus. Deus trazendo de volta o seu povo. Ela me chamará meu marido. Perceba, não mais chamará então por Baal. Não mais adorará outros deuses, mas adorará o único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor. Percebe? Este sim é o ato de Deus, que sempre nos traz para a condução, para nos levar ao louvor da sua glória, para reconhecermos que só Ele é Deus, só Ele é Rei. E é nesse aspecto que devemos confiar e nos esperançar. No verso 17 vai dizer: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Todos os deuses eu tirarei da sua boca. Por que ele está dizendo isso? Você não mais proferirá
o nome de outros deuses e divindades, mas você só proclamará o único nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. Então perceba que aqui então não só é uma mudança de estado ou uma mudança de local, mas há uma mudança no coração, há uma mudança no ser. Não só Deus está devolvendo coisas a Israel ou lhe dando algo externo, mas está mudando internamente, intimamente o seu ser. Isso é extraordinário. Esse é o ato gracioso de Deus. Esse é o ato redentivo de Deus. Ele nos restaura, nos limpa, nos purifica, nos transforma. Isso é algo que só a Ele pertence. Não há nada que podemos fazer para alcançar tão sublime dádiva. É só um ato de graça do Senhor. Verso 18 vai dizer novamente: naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo. O que é interessante. Se antes na punição e no castigo o Senhor se utilizou da criação para punir Israel, agora, na restauração, no ato de graça, na renovação da aliança, na renovação das promessas, na reconciliação deste casamento, o Senhor também reconcilia Israel com a criação. O Senhor também reconcilia Israel com todo o ser criado. Ele então traz harmonia a tudo que ele criou. Se antes ele trouxe guerra e punição através da própria criação, agora sim haverá harmonia. E com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e a farei o meu repouso, ou seja, e a farei o meu povo repousar em segurança. Farei o meu povo repousar em segurança. É o Senhor levando o povo, é o Senhor restaurando o povo, é o Senhor trazendo o povo, é o Senhor protegendo o povo. Ele faz o seu povo repousar, descansar em segurança. O que isso significa? Como Daniel na cova dos leões, os leões famintos, os leões para devorá-lo, os seus adversários mandando que ele então seja jogado na cova, o rei apreensivo, porque certamente ele pensava, Daniel morrerá. Mas o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor fez com que Daniel dormisse na cova dos leões, inclusive em cima dos leões, repousando sua cabeça sobre os leões. Nada lhe aconteceu. Ele foi liberto da cova. Os seus tosqueadores foram jogados na cova e ainda não chegando no fundo do poço, os leões já estavam puxando para devorá-los. Ou seja, é este repouso. É o Senhor que domina sobre todas as coisas, trazendo consolo, segurança, conforto, proteção ao seu povo. É o soberano Deus que domina sobre terra e mar, que domina sobre o céu, que domina sobre todas as coisas. No verso, então, número 19, e ele vai dizer: desposar-te-ei comigo para sempre. Ou seja, o casamento, ou seja, desposar a noiva, ter uma aliança com ela, o sentido desta relação, essa tipificação da relação sexual entre marido e mulher. O desposar aqui é uma ideia de conhecer o seu. Ou seja, o Senhor conhece o seu povo e o povo conhece o seu Deus. Isto aqui é extraordinário, ou seja, agora eu vou desposar para sempre ela comigo. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. Ou seja,
o tempo chegou do juízo, a minha justiça chegou, mas não para Israel, mas para aqueles que se voltaram contra o meu povo, e em benignidade e em misericórdia. Claro que essa justiça e juízo para Israel, essa benignidade e misericórdia, é que ela teve um resgatador, um pagador, aquele que então riscou o escrito de dívida, o próprio Cristo. Aqui então é esta aliança permanente e perpétua com Israel, ela está firmada, alicerçada no próprio Cristo. Verso 20 diante vai dizer o texto: desposar-te-ei comigo, ele usa novamente, em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. Lembre-se disso. Deus é fiel. E não é fiel a nós, ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel ao seu ser. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel aos seus decretos. Portanto, aqui, esta fidelidade de Deus está sustentada em si mesmo, apesar de nós. E conhecerás o Senhor. E Deus se revelará. Veja, esta fidelidade de Deus está sustentada na fidelidade de Cristo ao próprio Pai. E, consequentemente, Deus é fiel a nós, porque Cristo foi fiel ao Pai, e esta fidelidade do Pai vem justamente através do Filho. E este conhecer, então, Deus se revela a nós. Deus revela o próprio Cristo a nós. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e a estes jurarei. Perceba que aqui, e a este a Jezreel, desculpa, a estes a Jezreel. Perceba que aqui então é a restauração. Eu serei abençoador, eu serei galardoador, eu serei aquele que darei tudo quanto prometi. Eu restaurarei o trigo, o vinho, as produções. Aquele que não era meu povo, agora será meu povo. Aquele que antes não era seu Deus, eu serei o seu Deus. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Nesses últimos momentos aqui do texto, o texto quer nos deixar claro, a salvação não veio para uma nação, a salvação não veio para um povo específico de Israel, mas para Israel espiritual. Aqui então é ele dizendo que esta salvação, que esta restauração, que esta aliança estão para aqueles que antes não eram seu povo, aqueles que antes não estavam na sua aliança. Quando nós pensamos na história do próprio Abraão, Abraão não estava nos caminhos do Senhor, Abraão não era do povo de Deus, Abraão era de Ur dos Caldeus, e ele é resgatado, chamado, convocado por Deus a segui-lo, a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para o lugar que o Senhor iria lhe mostrar. É o Senhor trazendo e resgatando os perdidos, é o Senhor trazendo e resgatando os pecadores, é o Senhor trazendo e resgatando todos aqueles quem ele deseja resgatar. Portanto, meus irmãos, esse texto deixa claro a fidelidade de Deus. No fim, quer demonstrar a sua graça e o seu amor incomparável. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus nos faça descansar nessas verdades. Nesses dias nós sempre estamos aflitos, estamos desesperados muitas vezes, angustiados muitas vezes. Primeira questão, que é sempre importante, não ache
que a solução está nas suas forças, naquilo que você pode produzir ou fazer, ou naquilo que você já tem e já possui. Não ache que você, porventura, resolverá os seus problemas olhando ou confiando em homens ou em governos. Não construa ídolos no seu coração. Não traia o Senhor, adorando a outros deuses, a falsos deuses. Seja o dinheiro, seja o trabalho, seja a família, tudo aquilo que você colocar no seu coração no lugar de Deus, isto é idolatria. Deus pode tirar isso de você. Meus amados irmãos, em momentos como esse, devemos nos voltar para o Evangelho da Graça, olharmos para este ato do Senhor, que resgata, que redime, que restaura, que reconcilia o seu povo consigo mesmo. Nesses dias, os nossos olhos devem estar fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Fico grato em estar trazendo essa mensagem para os amados irmãos. Sabemos que os dias são difíceis. Sabemos que muitas vezes nos entristecemos. As circunstâncias batem as nossas portas. Mas uma coisa temos certeza, de que Deus governa todas as coisas. Deus governa sobre o céu, sobre a terra. Ele tem um domínio também sobre essa pandemia. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Talvez não entendamos os desígnios de Deus, mas com certeza a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos anima e nos encoraja. Ó Pai, nós sabemos que muitas vezes somos infiéis a Ti, muitas vezes nós negamos ao Senhor, mas o que nos conforta, Senhor, é que apesar de nós, o Senhor mantém viva e firme as Tuas promessas. O Senhor mantém viva e firme a Tua aliança. O Senhor, revela a graça salvadora em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido, nos animado, nos esperançado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado cada vez mais a beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.